Vamos lá, aula 13, quadriláteros, propriedades. Na aula de hoje vamos discutir algumas propriedades dos quadriláteros notáveis. Então, a primeira propriedade é que em um paralelogramo, lados e ângulos opostos são congruentes. Vamos então demonstrar essa propriedade. Então, aqui está um paralelogramo, né? Seja ABCD um paralelogramo, tá? Traçamos a diagonal AC, ok? Bom, um paralelogramo tem lados opostos paralelos, então AD é paralelo a DC, da mesma forma como AD é paralelo a BC. Então, o lado AD é paralelo a BC, o lado AB é paralelo a DC. Isso conclui o quê? Se duas retas são paralelas, os ângulos alternos internos são congruentes. Então, se AD é paralelo a DC, esse ângulo CAB é congruente ao ângulo ACD, esse aqui de laranja, com uma marcaçãozinha. O mesmo argumento, o ângulo CAD é paralelo a BC, o ângulo DAC é congruente ao ângulo ACB, tá? Essas duas marcações, tá? Então, se as retas são paralelas, os ângulos alternos e internos são congruentes, ok? Ora, e uma vez que esses ângulos são congruentes, pela soma dos ângulos internos de um triângulo ser 180 graus, o ângulo A, não, desculpe, né? Uma vez que esses ângulos são congruentes, o ângulo A é a soma desses dois. Então, concluímos que o ângulo A é igual ao ângulo C. E agora sim, né, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, o ângulo B também é igual ao ângulo D. Tá? De fato, temos aqui um triângulo, dois triângulos congruentes. O triângulo ABC é congruente ao triângulo ADC. Pelo caso, né, ângulo, lado, ângulo. Ok? Então, temos ângulo, lado, ângulo. O lado AC é comum, então eles são congruentes. E para explorar melhor essa congruência, eu destaquei aqui os dois triângulos. Então, peguei aqui o triângulo ADC, coloquei ele aqui, com os ângulos, o laranja e o amarelo aqui embaixo. Destaquei também o triângulo ABC aqui, então o ângulo D e o ângulo B são congruentes, o ângulo C e o ângulo A aqui congruente, o ângulo A e o ângulo C congruente. Então, uma vez que temos aqui essa bijeção entre os vértices e os ângulos, né? Podemos então explorar a congruência. Por exemplo, o lado AD tem a mesma medida do lado DC, ok? O lado BC tem a mesma medida do lado DA. Então, BC, DA, AB, DC, ok? Tem a mesma medida. Logo, esses lados são congruentes, porque quem é AB e DC? AB e DC são os lados opostos do paralelogramo. Quem é BC e DA, BC e DA são os outros lados opostos do paralelogramo. Eles são congruentes pela congruência de triângulo, então lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Está demonstrado isso. Próxima propriedade, as diagonais de um paralelogramo se intersectam em um ponto, que é ponto médio das duas diagonais. Esse resultado também é bastante clássico, bastante conhecido, né? As diagonais de um paralelogramo se intersectam no ponto médio. Vamos argumentar então. Seja ABCD um paralelogramo e traçamos as duas diagonais, tá? Seja M o ponto de interseção das duas diagonais, então está aqui o paralelogramo. M é o ponto de interseção das duas diagonais, tá? Acabamos de ver que num paralelogramo lados opostos são congruentes. Então, DC tem a mesma medida de AB, da mesma forma DA tem a mesma medida de CB, tá? Mas, por exemplo, DC tem a mesma medida de AB, a diagonal DB é uma transversal às retas que passam pelos pontos DC e AB. Então, temos duas retas cortadas por uma transversal.
Como é um paralelogramo, essas retas são paralelas, então temos duas paralelas cortadas por uma transversal. Logo, esses ângulos alternos internos aqui são congruentes. Então, o ângulo o ângulo CDB e o ângulo ABD são congruentes. Da mesma forma, você conclui que o ângulo DCA e o ângulo BAC são congruentes. Esses outros lados DA e BC são paralelos e a diagonal AC é transversal, ok? Então temos que esses ângulos são congruentes e usando os ângulos congruentes e o lado, os opostos congruentes, podemos destacar aqui esse triângulozinho, esses dois triângulos e mostrar que eles são congruentes pelo caso ângulo lado ângulo. Por exemplo, MAB, esse triângulo aqui embaixo, é congruente ao triângulo MCD, triângulo de cima. De fato, ao cortar a diagonal, ao traçar as duas diagonais, o que se forma são triângulos congruentes aqui, tá? Então, pela congruência de triângulo, uma vez que a gente organiza bonitinho aqui, né, podemos traçar então explorar melhor a congruência. Vemos então que AM tem a mesma medida de CM, tá? E que BM tem a mesma medida de DM, ok? Então, quem é AM e CM? AM e CM tem a mesma medida, significa que a diagonal, o ponto M divide o segmento AC em dois segmentos congruentes, logo M é ponto médio de AC. Da mesma forma, DM tem a mesma medida de BM, significa que o ponto M é ponto médio, ou seja, divide o segmento BD em dois segmentos congruentes. M é ponto médio também do segmento BD, da outra diagonal. Então, demonstrado que as diagonais de um paralelogramo se intersectam em um ponto médio. Se intersectam no ponto médio, que é o ponto médio das duas diagonais, né? Outra proposição interessante é que ela nos permite concluir que um quadrilátero é um paralelogramo se o quadrilátero, né, possui os lados opostos congruentes, então esse quadrilátero é um paralelogramo. Então vamos demonstrar seja ABCD um quadrilátero, de maneira que os lados opostos são congruentes, ou seja, AB tem a mesma medida de DC e AD tem a mesma medida de BC, tá? Ou seja, os lados opostos congruentes. Então aqui está marcado com um tiquezinho, aqui está marcado com 2. Tá? Como é que a gente conclui que esses lados são paralelos? Bom, eles são congruentes, então o que obtemos aqui é dois triângulos congruentes que possuem um lado comum. Então, pelo caso, né, lado, 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 antes ainda, né, ó, uma vez que AB e DC são congruentes, né, o que a gente obtém dessa congruência desse triângulo, né, pelo caso lado, 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 de fato, é que os ângulos, então, por exemplo, olha aqui os dois triângulos destacados. É sempre interessante destacar os triângulos para encontrar a bijeção correta, né, entre os vértices e, consequentemente, entre os ângulos. Então, por exemplo, ADB é congruente a CBD. Então, ADB é congruente a CBD. Então, esse amarelinho é congruente a esse. Permite que o fato desse daqui ser congruente a esse, esses ângulos que estão em amarelo serem congruentes, né? O fato deles serem congruentes implica que o lado AB é paralelo a DC, pois são ângulos alternos e internos. Aqui, duas retas cortadas por uma transversal. Da mesma forma, AD paralelo a BC, ângulos alternos internos. Tá? Então, a semelhança, a congruência de triângulo nos deu a congruência entre os ângulos alternos internos aqui, onde os lados são as retas e os outros a diagonal é a transversal. Então, lados opostos de um quadrilátero que possui os lados opostos congruentes são paralelos, ou seja, a figura é um paralelogramo. Bom, vimos então algumas das propriedades dos quadriláteros notáveis.
Na literatura, nos livros sobre geometrias, você vai encontrar várias propriedades, vários exercícios, vários teoremas e proposições sobre quadriláteros. O que fizemos aqui foi dar ideias de como provar, como argumentar, usar a linguagem lógica para argumentar e obter as propriedades dos quadriláteros. Uma vez que você aprendeu, entendeu, sabe já como usar essa linguagem, agora você pode explorar a vasta literatura que temos sobre geometria e sobre os quadriláteros. Obrigado, até a próxima aula.